Olá, tudo bom, estudante? Você que está aí de casa assistindo nesse momento. Tem saudade dessa? Não. Iniciaremos agora as aulas online. Questão 1. Oh, gente, eu já fiz essa lista 50 vezes. Mentira, essa é a 8ª vez. Porque eu tenho 4 terceiros anos aqui, 4 no CPM, eu passei em todas as salas. Então, vamos lá, já decorei, eu não vou ficar lendo o enunciado, não. Vou explicar o que fala a questão, já vou direto resolver. Ó, essa primeira questão, ela está falando sobre rentabilidade de aluguel. E ele vai definir que a rentabilidade... Desenhar... O que é rentabilidade? A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão, ou seja, uma divisão entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado desse imóvel. Então, basicamente, eu vou ter que olhar para esses gráficos e dividir o valor do aluguel pelo valor do imóvel. Tem um nomezinho aqui, milhar, ó. O que significa isso, prof? Milhar de real. É óbvio que o valor de mercado de um imóvel não é R$90. Era R$90 mil. Em 2007, R$120 mil, R$240 mil e assim sucessivamente. Então, basicamente, para a gente calcular a rentabilidade, vou escrever aqui, rentabilidade é a razão, ou seja, é uma divisão entre o valor do aluguel e o valor do imóvel. Ô, professor, eu fiz com os números que estavam aí, deu certo. De fato, não vai ter problema. Porque é como se eu estivesse acrescentando só 1000 na divisão e só voltaria um pouco mais de casas decimais, mas o resultado daria praticamente equivalente. Então, em 2005, vou fazer aqui no gráfico, tá? Fica mais perto. Em 2005, qual era a rentabilidade do aluguel? O valor do imóvel era 630 e o do aluguel era 630, do imóvel 90 mil. Seria 630 por 90 mil, mas dá para fazer 630 por 90, que vai dar 7. Em 2007, a rentabilidade 960 por 120, que dá 8. Em 2009, vai ser 1.350 por 270, que dá 5. 2011, vai ser 1.800 por 450, que dá 4. E, finalmente, 2013, era 3.240 por 540. Corta 0, é tipo 300 por 50, né? 6. Então, quem teve, olha a pergunta, em que ano a rentabilidade foi maior? A maior foi em 2007. Portanto, a alternativa correta, letra B. De beleza? A questão 2. A questão 2, ela vai falar sobre concorrência de vestibular. Se eu falo assim, olha, Eduardo quer fazer o curso de Direito e a UESB no vestibular tem 20 vagas. E se inscreveram 500 pessoas. Qual foi a concorrência desse vestibular? Aí, 500 pessoas dividido por 20 vagas, corta, 50 por 2 dá o quê? 25 para uma vaga. Então se a concorrência é 25 para uma vaga e eu tenho 20 vagas, quantas pessoas se inscreveram? 25, uma vaga. 50, 2 vagas. 75, 3 vagas. 100, 4 vagas. Então basta multiplicar a concorrência, que é 25, vezes
o número de vagas, 20, que vai dar o número de inscritos. A questão 2 está falando justamente disso, que o Instituto de Ensino Superior está fazendo o processo seletivo, depois que terminou as inscrições, eles divulgaram essa tabela. Ó. Por exemplo, a administração tinha 30 vagas e 6 candidatos por vaga. Quantas pessoas se inscreveram em administração? 30 vezes 6, porque 6 pessoas, uma vaga. 12 pessoas, 2 vagas. 30 vezes 6, 180 pessoas. Contábeis, 240 pessoas. Elétrica, 350 pessoas. História, 240. Letras, 100. E pedagogia, 125. Comecei a somar, ó, que a pergunta é, qual o total de candidatos inscritos? 0,0005. Termina em 5. Qual é a única? Letra D. 1.235. Beleza? A questão 3 estava com o gabarito errado. Mas vamos ver aqui agora. A questão 3 é uma questão que me deixou com a pulga atrás da orelha, que ela fala assim, que uma empresa está vendendo um produto para banheiros de hidromassagem e que ele está apresentando defeitos. Aí tem a tabela. Quanto tempo durou? 1 mês, 5 aparelhos apresentaram defeito. Com 3 meses, 7. Com 5 meses, 38. Com 24 meses, o total já de aparelhos com defeito era 400. Só que aí, a empresa não quer trocar o de todo mundo. Ela só vai trocar 3% dos equipamentos. Então, ela só quer trocar 3% de 400. Então, 3 sobre 100 vezes 400. Simplifica. 400 e 100 dá 4 e 1. 3 vezes 4, 12. Se a garantia fosse 1 mês, ele teria que trocar 5. Se a garantia fosse 3 meses, ele teria que trocar? Não. 12. Por que 12, prof? Porque se a garantia for de 3 meses, quem quebrou 1 mês está dentro da garantia. Então, os 5 do primeiro mês com mais 7 do terceiro mês, ele trocaria 12. Se a garantia fosse 5 meses, quantos ele teria que trocar? Além dos 12, mais 38. Só que ele quer trocar 50? Ele só quer trocar no máximo 12. Então, a garantia só vai cobrir até aqui, ó. Ou seja, letra A, 3 meses. Entenderam? Questão 4. A questão 4 é uma questão que está caindo bastante no Enem, comum. Uma questão de análise de gráfico. E ele está falando o seguinte, que um veículo estava parado e começou a caminhar com determinada velocidade. E ele quer saber as distâncias em quilômetros do ponto de partida a cada um dos semáforos. Espera aí. Analisando o gráfico. No início, distância em quilômetros sobre tempo em minutos. Se não contasse o tempo, ele não tinha percorrido nada. Quando avançou-se 2 minutos, ele andou 4 quilômetros. Momento que passou o tempo e ele não andou nada. Ou seja, ele estava parado, ó. A distância não aumenta. Então, aqui é o meu semáforo 1. Agora, ele passa o tempo de 4 para 8 minutos e ele novamente muda a distância, chegando a 8. Momento que passa o tempo e ele não aumenta a distância. Portanto, semáforo 2. Da mesma forma que de 10 até 16, ele, ó, andou. Momento que ficou parado.
Portanto, semáforo 3. Voltou a andar. Só que a pergunta é o seguinte: qual a distância em quilômetros do ponto de partida a cada um dos semáforos S1, S2, S3? É como se você pudesse representar a situação aqui, ó. Se tivesse aqui a avenida e aqui fosse o ponto de partida. Após 4 quilômetros, tinha o semáforo 1. Após mais de 4 até 8, mais 4 quilômetros, tinha o semáforo 2. E depois de 8 até 10, apenas 2 quilômetros, o semáforo 3. Qual é a distância do ponto de partida até o semáforo 1? 4. Do ponto de partida até o semáforo 2, 8. E do ponto de partida até o semáforo 3, então a resposta era 4, 8 e 10. O gabarito também estava errado, 10 lá no final. Beleza? Eram as duas que estavam com gabaritos errados. Alguma dúvida ou deu para entender? Questão 5. Ele vai falar sobre demografia médica e sobre densidade médica. O que é a densidade médica? Obtém-se dividindo-se o número de médicos registrados pela quantidade de pessoas da unidade federativa. Pronto. Definiu densidade. Densidade médica. Escrever aqui. Densidade. Tá dando para enxergar direitinho? Médica é uma divisão entre o número de médicos e a população, que é a quantidade de pessoas da unidade federativa. Professor, mas esses números estão muito grandes, como é que eu vou dividir isso no Enem? Você não vai dividir. Você vai estimar quanto vai dar a divisão. Se der empate, aí sim você pode até melhorar a sua divisão. Por exemplo, no DF, menos. Qual é a densidade médica? 10.800 médicos para 2.650.000, porque está em milhar. Mas não vai importar se eu não colocar esse milhar. Ó, 2.650, pensam comigo, é tipo 2.500. Pode ser? 2.500, 5.000, 2. 7.500, 3. 10.000, 4. 12.500, 5. É muito. Eu só tenho 10.000. Então, provavelmente o resultado vai dar 4, bolinhas. Aí, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, vai ser 40.400 por 19.900. 19.900 é tipo quanto? 20. 20 com 20. 40 com 20. 2 ou 3? 2 e um pouquinho. São Paulo. São Paulo são 110.450 para também 41.900, que é tipo quanto? 41.900. 42 com 42. Com mais 42. 126. É muito, né? Então, esse aqui vai ser 2 e um tantão. Quase 3. Sergipe, quanto? 3.000 por 2.100 vai dar quanto? 1 e um pouquinho. E o Piauí, 3.300 por 3.140, 1 e um pouquinho.
Dentre as unidades federativas, qual apresentou maior densidade médica? Distrito Federal. Ok? É isso, é uma lista fácil, porque é uma lista de tratamento de dados, né? Então, assim, é o que você aprende de leitura de gráfico, leitura de tabela e etc, etc, etc. Estatística é a área da matemática mais fácil. A questão 6 pode pegar uma galera que vai na pressa. Ela fala assim, o gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abastecem a cidade em 2 de fevereiro. Aí a pessoa só vê as barras e fala, nessa data, o reservatório que tem maior volume de água era qual? Ué, professor, tá óbvio. O 5. Não. Por que não? Porque cada reservatório tem capacidade em bilhões de litros diferentes. O reservatório 1 tem 105, o 2, 100, o 3, 20, 80, 40. Ah, que legal, calcular 10% aqui vai ser massa. Tipo, 105 dividido em 10 partes, fica quanto? 10,5. Então, a outra parte também é 10,5, porque 20% é 2 vezes 10%. Total, 21 bilhões de litros. Aqui, 100 dividido em 10 partes, 10, 10, 10. 30 bilhões de litros. 20 dividido em 10 partes, 2, 2, 2, 2, 2. Total, 10 bilhões de litros. 80 em 10 partes. 8, 8, 8, 8. Quanto? 32 bilhões de litros. 40 em 10 partes. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ou seja, 24. 18 nem múltiplo de 4 é. Nessa data, o reservatório com maior volume de água foi qual? 4. Letra D. Dúvida? Vai. Por isso que eu aumentei. Eu falei com vocês que eu ia colocar só 10 questões na prova, não foi? Aí depois que eu falei, mas estatística não tem nem conta. Aí eu aumentei, botei 12 mais um extra que você faz se quiser. É, toda ela. Mas a extra ainda é além. Ele está falando que lucro é a diferença entre receita e despesas. E aí, ele tem esse gráfico com alguns meses e ele quer saber o seguinte, qual o lucro de cada mês e a partir dos próximos meses tem que ter um lucro maior, não pode ser menor do que o que está aí já. Então, gente, esse tipo de questão eu faço no próprio gráfico, não é nem para não gastar nem espaço da minha prova, para não ficar poluída. Por exemplo, a linha forte é a receita, é o quanto se arrecada, e a linha pontilhada são as despesas, é o quanto se gasta. Então, por exemplo, no mês de janeiro foi 10 menos 5. Qual foi? 5. Em fevereiro foi 20 menos 10. Qual foi? 10. 15 menos 10, 5. 20 menos 15, 5. E 28 menos 25, 3. A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até maio. Qual foi o maior lucro obtido até maio? Não pode ser inferior a 10. Portanto, para os próximos meses deve ser maior ou igual a 10, que é o mês de fevereiro, letra B. Questão 8. Está falando que o laboratório farmacêutico terceiriza a entrega de produtos em 5 capitais brasileiras. São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. A diretoria desse laboratório vai implementar a entrega própria na cidade que for mais barato esse serviço.
Em qual cidade a implementação do serviço de entrega própria será realizada? Peraí, vou ler a tabela. Isso aí não é uma tabela, isso é um quadro, na verdade. A diferença é o quê, prof? Se for fechada do lado, ó, quadro. Tá vendo? Que tem essa linha aqui. Se for aberta dos lados, tabela. Atenção. São Paulo gasta 7,5 litros de gasolina ou de combustível, R$20 para lavar e cada litro de gasolina custa R$2,50. Qual é o gasto de São Paulo? 7,5 litros vezes R$2,50 mais R$20. Então, São Paulo, vou aproveitar que já está aqui, é 7,5 litros vezes R$2,50 mais R$20 de lavagem. Pelas minhas contas, R$38,75. Fiz agora, de cabeça. Agora, Curitiba. Curitiba são 9,5 litros. Cada litro custa R$2,40 e ainda paga R$15,50 para lavar. Pode ter uma imprecisão, mas eu acho que vai dar R$38,40. Brasília. Não, Belo Horizonte agora, eu acho, né? Belo Horizonte. 8 litros a R$2,24, mais R$16,50, que vai dar R$34,45. Brasília, não, quem é agora? Rio de Janeiro. 14,5 litros vezes R$2,10, mais 18, que vai dar, não lembro, mas dá mais de 40 e poucos. E Brasília, 13 litros a R$3 com R$15, que vai dar 54. Portanto, qual foi o mais barato? BH, que deu R$34. Então, ele vai implantar o serviço de entrega própria em Belo Horizonte. Você só somou? Eu fiz a mesma coisa. Que sorte. Questão 9. Variação percentual. Vocês viram que eu mostrei a prova e ia cair 2 questões de variação percentual. Então, prestem atenção em variação percentual. Entre o período de 2005 a 2009, o aumento percentual do volume de vendas foi... É uma questão que fala sobre depressão e que, com o aumento dos sintomas de depressão, tem aumentado também a venda de medicamentos. Então, qual foi o aumento percentual nessa venda de medicamentos? Atenção, eu vou apresentar para vocês 4 formas de fazer. Alguma você vai ter que aprender. Em 2005 era quanto? 236. 2009 era 519,2. Primeira forma de fazer. Uma forma bem ensino fundamental. A pessoa faz assim, ó, 519,2 menos 236, que era, sobra 2, 3, 8 e 2. Certo? O que era o rei daquele momento. O que era 100% naquele momento. Então, 236 está para 100%. Então, o quanto aumentou? 283,2. Foi um aumento de quantos por cento? Cruz credo. Vai ficar o quê? 236x igual 283,2 vezes 100. 2 zeros, avança 2 casas. 28.320. Quem é x?
28.320 dividido por 236. Peço uma coisa para vocês. Nas atividades de estatística, façam as contas. Não usem calculadora em atividade estatística. Por quê? Porque treinar com calculadora é chegar na prova e não saber fazer uma divisão. Então, vamos lá. O Enem é bonzinho, mas tem que saber fazer divisão. 28.320 dividido por 236. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 283 dá para dividir por 236? Sim. 1 vezes 236. 236. Sobra. 13 menos 6? 7. 7 menos 3. 2 menos 2. Desce 1. Olha que delícia. 472 por 236. 2 vezes 236. 472 sobra. Desce o 0. 0 dividido por 236. 0. Sobra nada. Portanto, o aumento foi de 120%. Letra C. Tranquila essa primeira forma, né? A segunda forma, ao invés de subtrair no início, subtrai no final. Então, a pessoa que faz pela segunda forma, ela faz assim, ó. Se 236 era rei, ele era 100%. Agora são 519,2. São quantos por cento? Aí vai ficar 236x igual a 51.920. X igual 51.920 dividido por 236. 519202362 472. Dá quanto? 47. Desce o 2. Tá cortando? 472 por 236, 2 de novo. 472. Sobra nada. 0, 0. X igual 220%. Mas eu calculei alguma variação? Se era 100% e agora são 220%, qual foi a variação percentual? 220 menos 100. A variação percentual, 120%. Sim. A terceira forma é uma forma mais prática. Eu falo assim, Ariel, velho, você não sabe, eu tô sem grana, me empresta R$1.200. Ariel, beleza, eu te empresto. Aí a Ariel fez o Pix. Ariel não. Aí a Ariel falou assim, só que assim, tem juros. Ah, não, de boa. Vou pagar quanto? Ele, 1.500. Eu falei, pô, Ariel, 1.200 para pagar 1.500. Qual foi a taxa? Coloquei aqui na minha calculadora, eu só faço assim, ó, 1.500 dividido por 1.200. Oi, Fé. 1.500 dividido por 1.200. 1,25. O que é 1,25? Uma porcentagem, só que na forma decimal. Para virar percentual, avança, vira o quê? 125%. Ele me emprestou 100. Eu estou pagando para ele 125%. Eu paguei quanto de juros? Qual foi a variação percentual nessa operação? 25%. Então, eu prefiro fazer variação percentual dessa terceira forma. Qual é a minha terceira forma, prof? Que eu chamo variação percentual de final dividido por inicial menos 100%. Entretanto, como é que vai ficar? 519,2 foi o valor final. Dividido pelo inicial, que era 236. Essa conta vai dar 2,2. 2,2 é uma porcentagem na forma percento decimal.
Levando para percentual, ela avança 220%. Menos 100% que já era 120. Por que eu faço isso? Porque o Enem ele é desgraçado. Quando ele coloca uma questão fácil, que é variação percentual, ele coloca 1, 2, 3, 4, 5. Um produto que era vendido 30, passou a vender 60. Um produto que era vendido 100, passou a vender 130. Um produto que era vendido 150, passou a vender 180. Aí pergunta, quem teve maior aumento percentual? Você fala, professor, mas todos não aumentaram 30? Mas percentualmente, o 30 são coisas diferentes. Então, na hora do Enem, eu não vou montar uma regra de 3 para cada linha. É um negócio absurdo de fazer. O que é que eu vou fazer no automático? Dividir. 60 por 30, 2. 200%. 130 por 100, 1,3. 130%. Aí, 180 por 150. Corta, corta. Vai dar por 3, 6 sobre 5, 1,2. 1,2. Então, eu consigo ver qual divisão vai dar mais alta. E se der mais alta, maior a variação percentual. Se der mais baixa, menor a variação percentual. Então, é interessante você saber se comportar em questões de variação percentual dessa forma. Dividindo o final pelo inicial. E na própria vida, que foi o exemplo agora, por exemplo, de taxa de juros, que é o que a gente mais vê falar sobre juros altos e etc. Então, é importante a gente ter essa praticidade. A quarta forma é semelhante à terceira. Só que, ao invés de fazer o final sobre o inicial e depois subtrair, você só faz a diferença sobre o inicial. Que aí você já sai com a resposta pronta. A diferença foi quanto, prof? 283,2. De quanto que era inicialmente? 236. Essa conta dá 1,2. E 1,2 é o quê? 120%. Então, basicamente, ou você faz a diferença no início, e aí você já tem o resultado pronto, ou você faz a diferença no final. Diferença no final, diferença no início. Beleza? Hã? Eu uso sempre a terceira. Porque eu não preciso fazer a conta de menos e como é só para identificar quem é a maior, eu uso normalmente a terceira. Ok? Se eu quiser com lógica, você vai boa? Tem que explicar a lógica. É um pouquinho mais de 100%. É um pouquinho mais de 100%. Poderia, essa aí eu aceitaria. A questão 10 tem esse gráfico. Um monte de texto aí, a ANP, eu sabia que vocês estão trabalhando na ANP, estão verificando aí os preços dos combustíveis. Aí ele pergunta, olhando para esse gráfico, você nem pensar, qual é o maior aumento em valor absoluto, não é nem em valor percentual, em valor absoluto, no preço da gasolina? Ó, daqui para cá é só isso aqui. Para cá não foi nem aumento. Aumentinho. Qual foi o maior aumento? Entre 9 de dezembro e 30 de dezembro. Letra D. Teria que fazer essa aí você fala assim, contraste visual. Dá para ver um contraste, né, na questão. Letra D. Questão 11. Está falando sobre download. Aí aqui a quantidade de megabytes baixados de acordo com o tempo. No primeiro momento, passa-se o tempo e o download aumenta. No segundo tempo, passa-se o tempo e o download continua no mesmo lugar. O que aconteceu? Travou o download. Travou o download por quanto tempo? De 3 a 6 segundos. Portanto, aqui está baixado ou está travando? Baixando. E aqui, quanto tempo?
2 segundos. Aqui e aqui. Quem está baixando mais rápido? Aqui ou aqui? No 1 ou no 2? No 2. A inclinação é maior a velocidade. Então, a pergunta é, o download ficou... Por quanto tempo em segundo esse download ficou travado? 3 mais 2, 5. O Enem cai 3 mais 2, tá vendo? Vocês aí falando que o Enem é difícil. Tem uma questão no Enem que é 3 mais 2 aí, na moral. Foi essa a questão. Sempre tem umas questões muito babacas. Hã? É porque acho que é a primeira habilidade da compreensão de números. Identificar números em contextos do cotidiano. Atenção. Questão 12. É a competência 1, habilidade 1. Tá falando sobre eficiência de produção. E sabe-se que quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, quanto maior for, maior será a eficiência. Então, ele definiu para a gente o que é eficiência. Eficiência, nesse caso, eficiência é a razão entre peças produzidas e horas trabalhadas. O gerente está testando uma metodologia com diferentes horas de trabalho. Ele quer saber qual dessas é mais eficiente. No dia 1, qual a eficiência? 800 peças produzidas em 4 horas. 800 por 4, 200 peças por hora. Dia 2. Quantas? 1000 em quantas horas? Dá quanto? Peças por hora. Dia 3. 1.100 por 5. Por 10 dava 110, por 5 dá 220 peças por hora. Dia 4 e dia 5 inviável. Foge até as leis trabalhistas. 1.800 em 9 horas, 200 peças por hora. Dia 5 os trabalhadores voam. 1.400 peças em 10 horas. Vai para trabalhar 10 horas? Beleza, vamos diminuir a produtividade. 140 peças por hora. Então, qual foi o dia mais eficiente? O dia 3. Alternativa C. Não sei por que a gente tem que trabalhar 8 horas de trabalho. 5 horas estava bom. Questão 13. E eu que trabalho 60 horas semanais. Eu tenho 16 aulas aqui no SESI, 40 horas no CPM e mais 4 aulas no Ponto Livre. Na semana eu dou 26, 30, 46 aulas semanais. O resto é planejamento. Não sou maluco, eu sou endividado. É diferente. Questão 13. A questão 13 está falando sobre jovens e uma pesquisa do IBGE, né, foi realizada com 363 mil jovens. O resultado da pesquisa está aqui, ó. Jovens em atividade entre 15 e 29 anos, em porcentagem. Vai logo, João Rafael, chato. Que somente estuda, 21,6%. Trabalha e estuda, 13,6%. Somente trabalha, 45,2%. E nem trabalha, nem estuda, 19,6%. Eu vou ter que calcular um percentual de 363 mil. De acordo com as informações, o número de jovens entrevistados que trabalha
Quantos por cento trabalha? Errou. Porque quem trabalha e estuda também trabalha. Quem somente trabalha também trabalha. Então, eu tenho que somar essas duas galeras. Quantos por cento trabalha? 58,8%. De quantas pessoas? 363 mil. Porra, Dudu, fazer essa conta no Enem. Pô, velho, e agora? Ian, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, que doido. Da A para B, 50 mil de diferença. Da B para C, 49 mil de diferença. 51 mil de diferença. E um tantão de diferença. Outro que vai fazer essa conta com esse tanto de número. Em vez de fazer 58,8%, eu vou fazer 60%. Em vez de fazer também 363 mil, eu vou fazer 360 mil. 60% não é 50% mais 10%? 50% daria quanto? 180 mil. 10%? 36 mil. Então, vai ser algo em torno de 216 mil. Quem é mais próximo? Então, 213.444. Eu sou preguiçoso. A gente desenvolve técnicas para ser bom preguiçoso. Eu ia arranjar 50% e ia tentar fazer mensalmente o mais próximo. Isso. Muito bom. Questão 14, de novo, variação percentual. Realizou-se um estudo sobre violência no Brasil. As taxas obtidas para homicídios de mulheres de 1980 a 2010 estão registradas no gráfico. De acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010, quem é de 2007? 3,9. 2010, 4,4. Vocês querem de que forma? Vou fazer de duas formas. A primeira forma igual à primeira forma da de lá. 4,4 menos 3,9 variou 0,5. Acho que o 5 é o número mais feio que eu escrevo. 5. Se 3,9 era o inicial, ele era 100%. 0,5, quantos por cento? 3,9x igual 50. Quem é x? 50 dividido por 3,9. Avança 1, eu tenho que fazer 500 dividido por 39. 50 por 39 vezes 39 sobra, desce o zero. 110 por 39. 39 é tipo quanto? 40, 80, 120 é muito? Então dá quanto? 2. 2 vezes 39, 78. Para 100, 22. Para 110, inventa um zero, vírgula lá. 320 por 39 é muito, né? Deve ser uns 8 ou 9. Vai ser 8. É 40? 40 daria 8. Vai dar alguma coisa, já tem mais ou menos uma porcentagem. 12,8%. Qual foi aproximadamente mais próximo de quanto? De 13. A segunda forma, como é que eu faço? Final, 4,4, dividido pelo inicial. Então, eu tenho que fazer 44 dividido por 39. 1, sobra 5,1, sobra 11, aí vai dar 2, sobra 32, vai dar 8 e vai sobrar alguma coisa. Mas eu já sei que essa divisão deu 1,128, que é uma porcentagem na forma decimal. Na forma percentual, ela é 112. O que é que eu descobri? Que 4,4 é 112,8% de 3,9. Portanto, aumento apenas de 12,8, que é aproximadamente
13. Ok? A 15. Uma revista publicará os dados apresentados no gráfico sobre como os tipos sanguíneos estão distribuídos entre a população brasileira. Contudo, o editor dessa revista solicitou que esse gráfico seja publicado na forma de setores, em que cada grupo esteja representado por um setor circular. Aí está o gráfico, está na forma de barras, só que ele quer em setores. Setores é o gráfico de pizza. Então, e ele não quer mais por fator RH, ele quer por tipo sanguíneo. Quantos são as pessoas do grupo A? 42. Grupo B. Ou grupo AB, 5. Grupo B, 10. E grupo O, 43. A pergunta é, o maior ângulo desses setores. Está aqui, ó, o meu setor circular. Está aqui meu gráfico para ser construído. Beleza? Aí eu falo bem assim, ó, gente, o maior vai ser 43. Então eu vou colocar logo metade para 43. Posso fazer assim? Não. Qual é o total de pessoas? 42 mais 5. Com 10. Mais 43. Então, 43 de 100 pode ficar com metade do gráfico? É muito, né? Tem que ser um pouco menos que a metade. Tá aqui o gráfico. Aí você fala, ó, aqui é o centro, 50% é até a metade, 43% deve vir mais ou menos até aqui. Grupo O, 43%. Vou continuar só para fazer. O próximo grupo maior é o grupo A. 42% é um pouco menos. O grupo aqui é 5 e 10. 43 com 10 tem que passar de 50. Então, vou botar até aqui. Aqui é o grupo A, é o grupo B, que é 10%. E aqui é o grupo AB, 5%. A pergunta é, qual é a medida do ângulo do maior setor? Esse ângulozinho aqui mede quanto? Ele mede 43% da volta. Uma volta tem quantos graus? Então, eu tenho que calcular 43% de 360. Então, 360 vezes 0,43. 3 é 0. 3 é 6. 3 vezes 3. 1. 4 vezes 0. 4 vezes 6. Vai 2. 4 vezes 3. Com 2. 0 vezes 0. 0. 0. Total. 0. Coloca aqui. 8. Tinha que dar 5. Acho que... Peraí. Ó, 0, 18, 10. 0, 24, vai 2, 14. O outro era 0, 0, 0, não vai fazer diferença. 0, 8, 4, 5, 1. Duas casas. 154,8 graus. Alternativa. Ou você também poderia ter feito uma regra de 3. 100 pessoas não seria o gráfico todo, então seria 360 graus. 43 pessoas, quantos graus? Aqui eu já corto um 0 e um 0. 10x igual a 43 vezes 36, que dá 1.548. X igual 154,8 graus. Beleza? Hã? Mas um pouquinho menos que a metade. Podia ser 151,2.
Atenção. Em 2010, essa questão a gente precisa relacionar texto e gráfico. Em 2010, cerca de 3,24 milhões de passageiros foram transportados entre Estados Unidos e Brasil, de acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O gráfico mostra a distribuição relativa do número de passageiros transportados entre o Brasil e 5 destinos mais procurados, dos quais apenas 2 são europeus, França e Portugal. França e Portugal. De acordo com esses dados, o valor mais aproximado para a quantidade total de passageiros transportados entre 2010 em 2010 entre o Brasil e os países europeus. Então, eu preciso saber quanto é 11 mais 16, preciso saber quanto é 27%. Mas não tem um valor total. O que eu tenho de informação? Pronto. 35%, que são os Estados Unidos, corresponde a aproximadamente 3,24 milhões de pessoas. Então, 27%, que é França e Portugal, corresponde a quantas pessoas? Se 35% corresponde a 3,24, 27% corresponde a X. 35x igual a 27 vezes 3,24. X é igual. Calculadora, né? Estamos na última questão. 35 vezes 3, não, é 27, desculpa. 27 vezes 3,24. 87,48. Dividido por 35. 2,49. 2,499. Ou seja, 2,49 milhões de pessoas. 2.499.000 pessoas. Que é um número aproximadamente igual a letra D. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, você vai deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ativar o sininho para as próximas notificações. Gratiluz. Parar de gravar.